Alô, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui no canal, a UPA Enfermagem. Este é o quarto módulo e a nossa terceira aula sobre cálculo de administração de medicamentos por via oral. Se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Vamos agora para a nossa sétima questão, e no enunciado da nossa sétima questão vem dizendo o seguinte: foram prescritos 45 mg de ranitidina por via oral de 12 em 12 horas. A pergunta é o seguinte: temos na enfermaria frasco de 120 ml. A forma de apresentação da ranitidina que temos na enfermaria são frasco de 120 ml, sendo que nesse frasco de 120 ml, que é na forma de solução que a ranitidina vem, tem uma diluição de 150 mg de ranitidina que está diluído em 10 ml. Então aqui nós temos agora o nosso primeiro dado matemático. Mas observe muito bem que foram prescritos aqui de ranitidina 45 mg e que temos apenas na enfermaria frasco de 120 ml. Nós temos que inicialmente ler a apresentação da ranitidina. E na leitura da apresentação da ranitidina, nós identificamos que temos um frasco de 120 ml que tem uma concentração de 150 mg de ranitidina que está diluído em 10 ml. Esse é o nosso primeiro dado matemático que constatamos aqui na apresentação da ranitidina, que 50 mg está diluído em 10 ml. Aqui eu já tenho então o meu primeiro dado matemático que eu posso montar aqui a minha regrinha de 3, onde 150 mg aqui está diluído em 10 ml e 45 mg está diluído em x ml. Observe que eu coloquei aqui miligramas embaixo de miligramas, ml embaixo de ml. Nesse caso agora aqui é só realizar o cálculo matemático, aonde eu tenho que realizar o seguinte cálculo. Tenho que calcular 45 vezes 10 e x vezes 150. E esta conta vai ficar montada da seguinte maneira, vai ficar assim, dessa maneira. X vezes 150 e 10 vezes 45. Realizando esse cálculo matemático, x vezes 150 e 10 vezes 45, vai dar a seguinte resultante. Vai ficar x vezes 150, vai ficar 150x e 10 vezes 45 vai ficar aqui 450, tá certo? Então, dessa maneira, eu vou continuar meu cálculo matemático, desculpa aí, onde eu vou manter x do mesmo lado e eu vou manter também 450 do mesmo lado. E os 150 que eu tenho aqui eu vou passar para o denominador. Assim eu vou ter uma divisão. Vou ter uma divisão de 450 por 150. Esse valor dessa divisão de 450 por 150 vai dar o quê? Vai dar 3. 3 o quê? Eu tenho que saber essa resposta, 3 ml. Ou seja, esses 45 miligramas de ranitidina que foi prescrito pelo médico está diluído em 3 ml. Então, eu vou ter que administrar para esse paciente 3 ml de ranitidina de 12 em 12 horas. Em muitas situações, vocês podem vir encontrar esse tipo de questão em concurso, em provas dentro da universidade e até mesmo na enfermaria, onde eu tenho uma apresentação de ranitidina só apenas em solução. Eu não tenho ela em soluto, em uma concentração de 45 miligramas. Assim eu vou ter que realizar esse tipo de cálculo matemático, onde eu vou ter que realizar a leitura da prescrição, vou ter que realizar a leitura da forma de apresentação da ranitidina, achar esses dados matemáticos, uma proporção aí, nesse caso, que da diluição de 150 mg de ranitidina, que está diluído em 10 ml, e a partir daí realizar o meu cálculo matemático, onde os 45 mg eu botei embaixo de 40, os 45 mg, desculpa pessoal, coloquei embaixo de 150 mg. E assim é só realizar o cálculo matemático que eu vou chegar ao resultado de 3 ml. 3 ml contém aí 45 mg de ranitidina para ser administrado de 12 em 12 horas no paciente. Vamos agora para a nossa próxima questão. É a nossa oitava questão. Na nossa oitava questão vem dizendo o seguinte em seu enunciado: foram prescritos 100 mg de ranitidina por via oral de 12 em 12 horas. Temos na enfermaria
frasco de 120 ml. Observe que foram prescritos uma quantidade maior de ranitidina, de 100 mg de ranitidina, e eu tenho na enfermaria apenas a ranitidina na forma de apresentação de solução, que é de 120 ml. Eu vou realizar a leitura dessa forma de apresentação dessa ranitidina, como que ela se apresenta, tá? Para poder eu realizar o meu cálculo matemático. Eu tenho aqui a ranitidina, que tem uma concentração aqui nesse frasco de 150 mg em 10 ml. Se eu tenho aqui uma ranitidina que tem uma concentração de 150 mg em 10 ml, agora eu tenho dois dados matemáticos importantes. Eu tenho a quantidade de soluto, que é 150 mg, eu tenho também a quantidade de solução, que é a parte líquida, onde essa ranitidina está diluída. Então, é só realizar aqui a montagem da nossa regra de 3, onde eu coloco 150 mg, que está diluído aqui em 10 ml. E aqui embaixo, logo eu vou colocar, embaixo de miligramas, que é embaixo de 150 mg, os 100 mg que eu tenho que realizar o cálculo para eu saber em quantos ml esses 100 mg está diluído. Nesse caso, vou ter que achar aqui, ó, x ml. Então, em quantos ml esses 100 mg está diluído? Aqui eu tenho, então, a minha regra de 3. Então, eu tenho que descobrir em quantos ml 100 mg está diluída. Vamos agora realizar o nosso cálculo matemático a partir daqui, cruzando esses valores e realizando também o cálculo matemático, onde eu coloco aqui 150 mg e também 100 mg. E realizando o cálculo 100 vezes 10 nesse caso aqui, e realizando também outro cálculo, x vezes 150. Uma vez que eu realizei esse cálculo, vai ficar dessa maneira esse tipo de questão. Montando aqui de uma maneira que você possa compreender melhor, vai ficar dessa maneira, x vezes 150, que é igual a 10 vezes 100. Realizando esse cálculo matemático, x vezes 50 vai dar 150x. 10 vezes 100 vai dar quanto? 1000. Aqui eu tenho que continuar esse cálculo, onde eu vou manter o x de um mesmo lado, vou manter 1000 de um mesmo lado e 150 vou passar para o outro lado. Nesse caso agora eu vou passar dividindo. Vai ficar dessa seguinte maneira: 1000 que eu mantive de um mesmo lado, x que eu mantive também do outro lado, e eu passo aqui os 150 para o denominador. Agora eu tenho uma divisão, pessoal, onde eu estou dividindo 1000 por 150. 1000 dividido por 150 vai dar o seguinte valor, vai dar 6,6. Esse valor aqui, 6,6, é uma dízima periódica. Se eu for usar a regra do arredondamento, esse resultado vai dar 7 o quê? 7 ml. Ou seja, esses 100 mg estão diluídos em 7 ml. Agora, eu quero só fazer um grande resumão, como que eu consegui fazer esse cálculo. Inicialmente, eu fiz a leitura da questão e o médico prescreveu 100 mg de ranitidina para ser administrado por via oral de 12 horas, sendo que a forma de apresentação da ranitidina que eu tenho na enfermaria é um frasco de 120 ml. Aí eu fui realizar a leitura desse frasco, aonde eu encontrei o seguinte dado matemático, em que 150 mg está diluído em 10 ml. Se eu tenho 150 mg diluído em 10 ml, eu descobri a quantidade em soluto, que é em miligrama, e a solução que eu descobri também, o valor é em 10 ml. Nesse caso, coloquei 100 mg embaixo de 150 mg. Aí eu tenho montado a minha regrinha de 3, porque no outro lado eu coloquei só o x. O x, que é a quantidade em ml que eu tenho que encontrar no meu cálculo matemático. Realizando todo esse cálculo matemático, cheguei ao resultado de 7 ml, em que 100 mg está diluído em 7 ml. Essa é a resposta desse tipo de questão. Vamos agora para a nossa próxima questão. Nesse caso, a nossa nona questão. Na nossa nona questão, vem dizendo o seguinte em seu enunciado: foram prescritos 60 mg de ranitidina. Observe que foram prescritos 60 mg de ranitidina por via oral de 12 em 12 horas. Temos na enfermaria frasco de 120 ml. Inicialmente, eu quero chamar bastante atenção, já identifiquei aqui a quantidade de ranitidina que foi prescrito, que é de 60 mg de ranitidina.
e que eu tenho na enfermaria apenas frasco de 120 ml. Agora eu tenho que realizar a leitura desse frasco. Como que esse frasco de ranitidina se apresenta? O primeiro dado matemático que eu encontrei aqui no rótulo desse frasco é que essa quantidade de ranitidina de 120 ml tem uma proporção aqui e uma diluição do soluto em relação ao líquido, onde eu tenho uma quantidade de soluto de 150 mg que está diluído em 10 ml. Nesse caso, eu tenho o meu primeiro dado matemático, onde 150 mg está diluído em 10 ml. Eu coloco aqui para vocês essa proporção, onde 150 mg está diluído em 10 ml. E eu coloco esses 60 mg que eu fiz a leitura logo aqui em cima, embaixo de miligramas. Ó. Eu boto logo aqui abaixo dos 150 mg, eu coloco os 60 mg. E embaixo de ml eu coloco ml também, xml, que eu tenho que saber em quantos ml esses 60 mg está diluído. Agora eu tenho que montar a minha regrinha de 3, que eu vou colocar logo aqui embaixo, onde eu coloco 150, repito 150, na mesma proporção de diluição, que é em 10 ml, eu coloco 60 mg embaixo de 150 mg e ml embaixo de ml, que é no caso aqui xml. Agora é só realizar o cálculo matemático, vai ficar o cruzamento dessa seguinte maneira: x vezes 150 e 60 vezes 10. Nesse caso, o nosso cálculo ficou da seguinte maneira: x vezes 150, que é igual a 60 vezes 10. Eu realizando esse cálculo, x vezes 150 e 10 vezes 60, vai ficar da seguinte maneira: vai ficar 150x, que é igual a 600. Por que 600? 600 porque eu multipliquei 10 vezes 60, que vai dar 600. Agora eu vou manter x do mesmo lado e vou manter 600 do mesmo lado. Eu vou passar os 150 dividindo para o outro lado. Vai ficar assim, ó, mantive x do mesmo lado, 600 do mesmo lado. Eu passei aqui, ó, os 150 para o outro lado. Eu passei agora dessa maneira. Vai ficar uma divisão. Onde vai ficar uma divisão de 600 dividido por 150. 600 dividido por 150 vai dar 4. 4 o quê? 4 ml, ou seja, acabamos de descobrir que 60 mg de ranitidina que foi prescrito pelo médico está diluído assim em 4 ml. Se você não compreendeu de repente esse tipo de questão, eu fiz da seguinte maneira: eu fiz a leitura de toda a questão, onde o médico prescreveu 60 mg de ranitidina por via oral de 12 em 12 horas, e eu tenho na enfermaria apenas frasco de 120 ml. Eu fiz a leitura desse frasco de 120 ml de ranitidina e descobri que 150 mg está diluído em 10 ml. É o meu primeiro dado matemático. Aí eu peguei esse valor de 60 mg que foi prescrito pelo médico, eu coloquei logo abaixo de 150. E em seguida eu tenho que descobrir em quantos ml esses 60 mg está diluída. A partir daí eu tenho montado o meu cálculo matemático, onde eu vou realizar a partir daí apenas cálculo matemático, que eu descobri a partir desse cálculo matemático que 60 mg está diluído em 4 ml. Se você não compreendeu esse tipo de questão ou tem uma outra maneira de resolver esse tipo de questão, que é um pouco mais prático, pode ser, você pode deixar seu comentário. Assim você vai estar compartilhando conhecimento com o pessoal que está assistindo aqui nossa videoaula. Observe muito bem que todas essas 3 questões que acabamos de resolver, elas são muito idênticas, onde eu realizo a leitura, identifico a quantidade de miligramas que foi prescrito pelo médico, em seguida eu realizo a leitura do frasco, a forma de apresentação desse frasco, que nesse caso aqui foi 150 mg diluído em 10 ml. Em seguida eu monto a minha regra de 3, onde eu coloco miligrama embaixo de miligrama, ml embaixo de ml. Então, a partir daí, eu realizo o cálculo matemático, onde eu vou descobrir em quantos ml o valor prescrito pelo médico está diluído. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido esse tipo de questão. E se você ainda não é inscrito nesse canal, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social.